das substituições dos juízes militares. Artigo 31. Os juízes militares são substituídos em suas licenças, faltas e impedimentos, bem como nos afastamentos de sede por movimentação que decorram de requisito de carreira, ou por outro motivo justificado e reconhecido pelo juízo como de relevante interesse para a administração militar. Título 5 dos Magistrados, Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 32. Aplicam-se aos ministros do Superior Tribunal Militar, ao juiz corregedor auxiliar, aos juízes federais da Justiça Militar e aos juízes federais substitutos da Justiça Militar as disposições da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 79, Estatuto da Magistratura, e as desta lei e subsidiariamente as da Lei 8.112. Capítulo 2. Provimento dos cargos e da remoção. Artigo 33. O ingresso na carreira da magistratura da Justiça Militar dar-se-á no cargo de juiz auditor substituto, mediante concurso público de provas e títulos, organizado e realizado pelo Superior Tribunal Militar, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Parágrafo único. A nomeação dar-se-á com estrita observância da ordem de classificação no concurso. Artigo 35. As nomeações e promoções serão feitas por ato do Superior Tribunal Militar. Artigo 36. A promoção ao cargo de juiz federal da Justiça Militar é feita dentre os juízes federais substitutos da Justiça Militar e obedece aos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente observado o seguinte. Alínea A. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente pode recusar o juiz mais antigo, pelo voto de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até ser fixada a indicação. Alínea B. Havendo simultaneidade na posse, a promoção por antiguidade recairá preferentemente sobre o de melhor classificação, no concurso de ingresso na carreira. Alínea C. É obrigatória a promoção de juiz, que figure por 3 vezes consecutivas, ou 5 alternadas, em lista de merecimento, desde que conte 2 anos de efetivo exercício e integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Alínea D. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício no cargo e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite a vaga. Alínea E. Aferição do merecimento pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Alínea F. O merecimento do magistrado de primeira instância é aferido no efetivo exercício do cargo. Artigo 37. O magistrado não será removido ou promovido senão com seu assentimento, manifestado na forma da lei, ressalvada a remoção compulsória. Artigo 38. Ao provimento inicial e à promoção precederá a remoção, observadas para preferência a ordem de antiguidade para o juiz federal da Justiça Militar e a ordem de classificação em concurso público para o juiz federal substituto da Justiça Militar, quando os concorrentes forem do mesmo concurso, e a ordem de antiguidade na classe quando forem de concursos diferentes. Parágrafo 1º. Preenchido o claro em decorrência de remoção, publica-se notícia da vaga, fixando-se prazo de 15 dias
contado da publicação, aos interessados para requererem. Parágrafo 2º. O candidato habilitado em concurso público, no momento de sua nomeação, somente pode optar por vaga existente após terem se pronunciado os juízes substitutos que tiverem interesse em remoção. Parágrafo 3º. Somente após 2 anos de exercício na auditoria, onde estiver lotado, pode o juiz ser removido, salvo se não houver candidato com tal requisito. Artigo 39. A nomeação para cargo de juiz corregedor auxiliar é feita mediante escolha do Superior Tribunal Militar, em escrutínio secreto, dentre os juízes federais da Justiça Militar situados no primeiro terço da classe. Capítulo 3. Da posse e do exercício. Artigo 40. A posse terá lugar no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento no órgão oficial. Parágrafo único. A requerimento do interessado, o prazo previsto neste artigo poderá, a critério do tribunal ou do seu presidente, ser prorrogado por igual período. Artigo 41. Do termo de posse assinado pela autoridade competente e pelo magistrado, constará o compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo, cumprindo a Constituição e as leis. Parágrafo 1º. O magistrado, no ato da posse, deverá apresentar declaração pública de seus bens. Parágrafo 2º. Não haverá posse nos casos de remoção, promoção e reintegração. Artigo 42. São competentes para dar posse, inciso 1, o Superior Tribunal Militar a seus ministros. Inciso 2, o presidente do Superior Tribunal Militar ao juiz federal substituto da Justiça Militar. Artigo 43. As datas de início, interrupção e reinício do exercício devem ser comunicadas imediatamente ao tribunal, para registro no assentamento individual do magistrado. Artigo 44. O exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias, contado, inciso 1, da data da posse, 2, da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Artigo 45. É considerado como de efetivo exercício o período de tempo necessário à viagem para a nova sede. Parágrafo 1º. O período de que trata este artigo constará do ato de remoção ou de designação do magistrado promovido e não excederá de 30 dias. Parágrafo 2º. O magistrado removido ou promovido com designação para a nova sede quando licenciado ou afastado em virtude de férias, casamento ou luto, terá o prazo a que se refere o parágrafo anterior contado a partir do término do afastamento. Artigo 46. A promoção não interrompe o exercício que é contado a partir da data da publicação do ato que promover o magistrado. Artigo 47. Não se verificando a posse ou exercício dentro dos prazos previstos nesta lei, o ato de nomeação, promoção ou remoção será revogado, não produzindo qualquer efeito. Artigo 48. Os magistrados de carreira adquirem vitaliciedade após 2 anos de exercício. Parágrafo 1º. Os magistrados de que trata este artigo e que não hajam adquirido a vitaliciedade não perdem o cargo, senão por proposta do tribunal, adotada pelo voto de 2/3 de seus membros. Parágrafo 2º. Os magistrados podem praticar todos os atos reservados por lei aos juízes vitalícios, mesmo que não hajam adquirido a vitaliciedade. Capítulo 4. Da antiguidade. Artigo 49. Considera-se de efetivo exercício o afastamento em virtude de, inciso 1, férias, inciso 2, casamento, inciso 3, falecimento de cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão. Inciso 4. Prestação de serviços à Justiça Eleitoral. Inciso 5. Licença à gestante. Inciso 6. Licença paternidade. Inciso 7. Licença por acidente em serviço. Inciso 8. Licença para tratamento de saúde em decorrência de moléstia especificada em lei. Inciso 9. Período de trânsito. Inciso 10. Frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do Superior Tribunal Militar, pelo prazo máximo de 2 anos. Inciso 11. Afastamento do exercício do cargo, em virtude de inquérito ou processo criminal ou administrativo, desde que reconhecida a inocência do magistrado ou quando não resultar pena disciplinar ou esta se limitar à advertência ou censura. Artigo 50. A antiguidade do ministro do Superior Tribunal Militar conta-se a partir da posse. Parágrafo único. Em caso de empate, prevalece: inciso 1. A antiguidade na carreira militar. Inciso 2. O maior tempo de efetivo exercício, em cargo anterior do Serviço Público Federal, prevalecendo, neste caso, o de serviço na Justiça Militar. Inciso 3. A idade em benefício de quem a tiver maior. Artigo 51. A antiguidade de juiz federal, substituto da Justiça Militar, é determinada pelo tempo de efetivo exercício no respectivo cargo. Artigo 52. Em caso de empate na classificação por antiguidade, prevalece sucessivamente: inciso 1. Maior tempo de serviço na posse. Inciso 2. Maior tempo de serviço na carreira da magistratura da Justiça Militar. Inciso 3. Maior tempo de serviço público federal, prevalecendo, nesse caso, o de serviço na Justiça Militar. Inciso 4. Idade em benefício de quem a tiver maior. Parágrafo único. Na classificação inicial, o primeiro desempate é determinado pela classificação em concurso para ingresso na carreira da magistratura. Artigo 53. Anualmente, até o dia 31 de janeiro, o Superior Tribunal Militar organizará e publicará no Diário da Justiça a lista de antiguidade dos magistrados de carreira. Artigo 54. Contra a lista de que trata o artigo anterior, podem ser apresentadas reclamações dentro de 30 dias contados da publicação, que serão processadas e julgadas pelo Superior Tribunal Militar. Parágrafo único. O relator e o tribunal podem determinar diligências, inclusive mandar ouvir os interessados, marcando-lhes prazo, que não excederá de 30 dias.